Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do PEN iniciando. Eu sou o Wilson Silva e hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o professor Maurício Jucá. Professor, obrigado por ter aceitado o convite de participar desse episódio. O PEN é um podcast voltado para profissionais, para empresários, pessoas que buscam conhecimento, insights para aplicar nas suas carreiras ou mesmo nas suas empresas. E esse tema de hoje, aliás, se você ainda não segue o PEN, já te convido aqui, está aparecendo aqui embaixo na tela, para que você ative o sininho e assine o canal e fique por dentro de todas as entrevistas que a gente tem aqui no PEN, tá? Hoje a gente vai falar do futuro da educação executiva. É um tema muito rico, um tema que traz não só uma visão de inteligência, mas uma visão aí de propósitos, de desafios, e o professor Maurício é a melhor pessoa que eu poderia ter trazido para falar desse tema aqui no PEN. É só uma curiosidade, ele foi meu professor na FIA, né, onde eu fiz o mestrado, e foi meu orientador no meu tema da dissertação. Então, o professor Maurício, gente, só para dar uma pequena abertura sobre o currículo dele, que é brilhante, ele é professor e diretor da FIA, ele é graduado em administração, mestre em administração, doutor em administração. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao PEN. Ok, muito obrigado pelo convite. Olha, começando pelo tema, que é educação, compartilhe um pouco com a gente a sua trajetória. Como que você decidiu seguir esse caminho aí, que tem um currículo brilhante, e o que te fez escolher essa trajetória? Bom, uma das coisas que a gente pode afirmar é que normalmente você nunca pensa em ser professor, tampouco diretor de uma escola de negócios, né? Mas eu me formei, como você já disse, eu me formei em administração, eu fui para o mercado financeiro, me desiludi porque eu achei um pouco monótono, corretora, né? E aí eu fui trabalhar em consultoria na FIA, porque ela tá, além da educação, também atua nessa área. E durante o período que eu fazia consultoria, eu resolvi fazer um mestrado. E ali foi um momento importante, porque o mestrado é um divisor de águas na sua vida, sem dúvida. E ali eu gostei um pouquinho de... Primeiro que eu achei que eu comecei a entender um pouco mais de gestão ali, e a pensar um pouco mais, e aí acabei seguindo adiante, foi doutorado, e obviamente você acaba seguindo a carreira acadêmica. Fui professor durante 15 anos, ainda sou, mas estou mais dedicado agora à gestão acadêmica, né? Já faz 9 anos que eu estou como diretor acadêmico da FIA. Legal. Tem algum desafio nesses 9 anos que marcou muito a sua carreira, algo que você queria compartilhar? Desafio? Foram vários, mas Sem algum dúvida. que você... Olha, a FIA, só para dar um contexto da história da FIA, ela nasceu em 1980, criada por professores da administração da USP. Ela nasceu como uma empresa de consultoria, uma atividade de consultoria principalmente. Nos anos 90, a FIA acabou atuando muito nos MBAs, né? Ela foi uma das pioneiras no Brasil, desde 92, e cresceu nessa área, né? Em 2010, nós tivemos que virar uma instituição de ensino. Então, nesse período, eu montei uma graduação em administração, montei o mestrado profissional da FIA. Foram ideias suas, foram ideias... Sim, no conjunto ali. Mas eu estava à frente já da operação. Do projeto. Em 2019, nós resolvemos montar o ensino à distância e lançamos um mês antes do início da pandemia. Olha. Né? Foi a entrada da FIA no ensino à distância para valer com os cursos assíncronos. E depois o doutorado profissional. Acabamos de abrir um curso de economia também na FIA, e o doutorado profissional, as 2 semanas que ele foi lançado. Que é o novo lançamento aí. É o novo lançamento. Então, agora eu posso dizer que eu já estou da graduação ao doutorado, já com um portfólio completo de cursos. Muito bom, muito bom. Professor, a gente vai começar com um tema que... Eu diria, a gente conversava agora há pouco sobre isso, né? A gente fala muito de inteligência artificial. Sim. E muitas pessoas hoje se perguntam qual o impacto disso na educação, na formação de profissionais, na formação executiva. Eu queria saber a sua visão nesse cenário. Como é que você enxerga? Olha, eu disse para você há pouco que a gente está num momento bastante turbulento na educação,
Então, a transformação é enorme. O primeiro grande impacto que a gente teve foi a pandemia. 2020, quando tudo mudou. Na época eu estava fazendo mestrado na FIS. Você está fazendo mestrado, e aí ficamos todos online. Hoje o mestrado tem que ser presencial. Né? Eu fiz um ano presencial e um ano online. Isso. Então, agora a turma que ficou online foi enorme, porque os alunos estavam... Eu tive alunos do Brasil inteiro durante a pandemia. Agora não, o curso é presencial, então eles têm que se deslocar e acaba sendo mais difícil para algumas pessoas. Mas a educação mudou muito. E agora a gente está sofrendo a segunda grande transformação em tão pouco tempo, que é a chegada da inteligência artificial no setor. Essa chegada da IA, né, indo por essa linha, qual é o impacto disso do ponto de vista do aprendizado do aluno na instituição? Pois é. Tem um impacto para a escola, tem um impacto para o professor e para o aluno, né? Eu vou começar pelo aluno, tá? Ele pode ser uma grande biblioteca, maravilhosa, rápida, profunda, que você tem para buscar melhor informação e fazer o melhor trabalho possível. Ou ela pode resolver sua vida em 10 segundos e ser bastante superficial. Então, eu entendo que o perigo da inteligência artificial para a educação, para os jovens e mesmo para os executivos que fazem os trabalhos durante o curso é dele buscar superficialidade. A solução rápida do problema. É um risco. É um risco. É um problema real. E aí você tem que mudar, por exemplo, a forma de abordar isso em questões, por exemplo, numa prova. Se você manda um aluno fazer um trabalho em casa, ele pode pedir para a inteligência artificial responder para ele, resolver o problema, ele copia aquilo, cola, mas ele de fato não aprendeu. Tá? Então, a inteligência artificial fez para ele. Poupou o tempo. A pessoa é um auto-engano. Sim. Tá? Vai ser como aquela academia que você paga e não vai. E não vai. Né? Então, a inteligência artificial vai facilitar muito a vida dele, o trabalho estará entregue, mas ele não vai utilizar. Agora, se você utilizar a inteligência artificial para melhorar o seu trabalho, de fato, para buscar novas fontes, aprofundar o conhecimento, você vai fazer trabalhos cada vez melhores e vai ter a profundidade necessária, inclusive para poder desenvolver um raciocínio crítico sobre aquilo que você está discutindo. Né? Você acha, dentro dessa sua visão, que eu concordo plenamente, que o professor, na verdade, ele vai ter que mudar a forma como ele age totalmente ali com o aluno em sala de aula? Sim, e o professor tem que mudar a forma como ele avalia o aluno. Né? Então, perguntas, por exemplo, muito teóricas, ou mesmo questões fáceis de se fazer, ele vai responder e ele vai dar uma nota e está resolvido. Então, o papel do professor... E o professor não é mais aquele transmissor do conhecimento. Há algum tempo isso já vem mudando, mas agora é muito mais rápido. Os alunos já chegam com a informação na mão. Qualquer pergunta, qualquer tema, um aluno, em pouquíssimo tempo. Antigamente, a gente perguntava para o Google. Ele dava, mas aí era um pouco mais difícil pesquisar. Agora, com a inteligência artificial, com a velocidade, o aluno está ao mesmo tempo que o professor buscando a informação. Então, hoje, o professor tem que ser o mediador e a sala de aula tem que ser um ambiente de discussão. Você sabe que eu vivi isso agora, estava comentando há pouco, no MBA Inteligência Artificial. Todos os projetos que eram de avaliação, de nota, eram feitos em sala de aula. E projetos práticos. Sim. Não tinha nenhum projeto. Isso vai ficar para casa, isso vai ficar para depois. Não. Eram projetos práticos, com a atuação prática, que você tinha que pôr a mão na massa para poder entregar, para ter uma avaliação. Exato. Senão, não contava. Senão, não tinha nota. Não tinha nota. Então, e tem algumas coisas que... Então, a informação está disponível já. O aluno pode fazer qualquer atividade, seja em qualquer nível de ensino. Né? Se a gente falar de mestrado e doutorado, a gente pode até aprofundar isso depois. Mas vamos falar de graduação, uma especialização, um MBA. Ele tem acesso a essa informação, ele faz a atividade dele. Para graduação, MBA, especialização, um nível de ensino que você vai... Normalmente, isso é a transmissão de conhecimento. O mestrado e doutorado se aprofunda muito mais. Mas o que a gente precisa que a inteligência artificial não oferece? É a formação em algumas áreas que todo profissional tem que ter. Eu vou falar de uma delas, que são soft skills.
por exemplo, os soft skills. Os soft skills. Total. Então, liderança, negociação, persuasão, empatia, E são matérias ligadas aos sentimentos, né? aos sentimentos. A sala de aula, então, porque a gente trata a sala de aula como um local onde a gente vai discutir apenas o conhecimento, mas ela está mudando um pouquinho, porque essa informação já está disponível. Então, a sala tem que ser pode ser um ambiente onde a gente vai discutir em grupo, aprender com os outros e aprender um pouco mais dessa interação. É. Tá? E quando você vai para o ensino à distância apenas online e isolado, você não vai ter esse tipo Você perde totalmente você perde isso, totalmente. E olha, é assim que você perde o emprego. E aí a gente vai falar desse ponto, porque é exatamente o ponto crítico hoje das empresas Sem dúvida. e dos profissionais. Sem dúvida. Né? Eu acho que assim, a gente está vivendo aí um momento de disrupção, não só nas instituições de ensino, mas nas empresas e nos profissionais. Uhum. Ambos ali estão passando. Professor, um ponto importante indo para o lado da carreira, já que a gente abordou aí o tema da inteligência artificial, você acha que as escolas de formação executiva, elas têm potencial para continuarem oferecendo essa oportunidade do jovem executivo ou do executivo em metade de carreira se especializar? Ou como que você está vendo isso a médio prazo? Se especializar? Uhum. Com base nesse cenário que a gente está conversando aqui. A formação... Vamos separar. A formação essencial da graduação, eu tenho assistido algumas pessoas falando que isso não é mais necessário. O ambiente da escola, inclusive da universidade, é um ambiente de interação, de convivência, de aprendizado, de relacionamento também. Necessário. E necessário. Tá? Não basta ser técnico em uma área. É possível seguir essa vida? É possível. Mas o ambiente universitário forma você em outras dimensões da vida. Uhum. Tá? Depois você tem que buscar uma especialização. E aí você vai atuar numa área específica, ou seja, marketing, tecnologia, inovação, inteligência artificial. Mas a vida está mudando muito rápido. Então, a escola de negócios vai proporcionar o aprendizado contínuo dessa pessoa ao longo da vida. Uhum. E eu tenho que voltar para a sala de aula. Eu posso ter doutorado, mas quantos temas eu não estudei? Inteligência artificial, eu estou aprendendo agora. E todos os dias a gente precisa estudar. Todo dia a gente precisa estudar. Eu sou professor da área de marketing, né? E você atua também em marketing. Marketing digital. O que é o marketing digital? Né? Cada semana tem uma novidade. Todos os dias tem mudança. Todos os dias tem uma mudança. Todo dia mudança. muda algoritmo, todo dia eu tenho que estar fazendo uma atualização nova, curso novo. Então, eu entendo que a escola de negócios, ela proporciona um ambiente de aprendizado contínuo ao longo da vida do aluno. De todo profissional. De todo profissional. O que você acha, né, na sua opinião, isso mais uma curiosidade minha, que o ensino acadêmico, ou seja, ele de formação executiva, ele pode conectar melhor esse profissional ao mercado de trabalho. Em que sentidos, assim, que nuances? Tá. Se você vem de uma outra área, qualquer de formação, medicina, odontologia, direito, mesmo economia, áreas próximas da administração, falta para esses profissionais a formação para ser um profissional em organizações. E um líder, né? E um líder. Então, ele não tem. Seja qual for a sua formação principal, você vai ter que, em algum momento, estudar administração e entender. Parece muito simples administrar. Né? É ciência do bom senso, mas não é. Não é. Você tem que ter noções de estratégia, de finanças, de marketing, de gestão de pessoas, de inovação, né? De várias áreas do conhecimento. Então, eu entendo que para todas as carreiras, se você estiver atuando, empreendendo ou atuando numa organização de médio, grande porte, você vai ter que buscar essa formação. É um ponto curioso que até nem estava na pauta, mas está ligado à pauta. A gente viu no Brasil nos últimos anos uma explosão de MBAs. Sim. Online, presenciais.
e várias instituições abriram cursos. Uhum. E os profissionais acabaram adquirindo aquilo de forma banal, de forma simplesmente para constar em currículo. Uhum. Com isso que está acontecendo, que a gente falava agora há pouco, de inteligência artificial, esse boom que houve de cursos, como é que você vê esse mercado atualmente? Olha, eu participei da criação no Brasil da Associação Nacional dos MBAs. Uhum. Nosso grande desafio era fazer com que o MBA fosse um tipo de curso reconhecido como é lá fora. Uhum. Nos Estados Unidos, a pessoa se forma e depois ela vai fazer o MBA, é o momento em que ela tem a transformação na carreira dela. E depois ela sai para o mercado de trabalho de fato. Que é o correto, né? Que é o correto. É o correto. Que é como se fosse aqui o mestrado. O mestrado. Né? Aqui no Brasil, nós banalizamos a formação, essa formação e o termo. Então, nós temos cursos com o nome de MBA, que são cursos de especialização, inclusive fora da área da administração. Existem as 3 letras, mas eles não têm essa formação que eu mencionei há pouco das diversas áreas da gestão. Sustentabilidade, por exemplo, que eu não tinha comentado há pouco, né? É uma área que hoje é importante ter num programa de MBA, mas estratégia, finanças. Normalmente a gente brinca que o pessoal de finanças não gosta de recursos humanos e o pessoal de marketing odeia finanças, né? Se você quiser liderar qualquer organização, você vai ter que ter uma visão completa. A visão das duas. Pois bem, então a gente tem formação em várias áreas, marketing, finanças, recursos humanos, que é o que o profissional do MBA precisa ter. E a gente tem na verdade, 3 letras que foram banalizadas. Os cursos hoje são gravados de MBAs. E quando eu falo... Virou uma commodity? É uma commodity. Nós temos MBAs hoje custando 3, 4 mil reais, o que dá 500, 800 dólares. Nos Estados Unidos chega a custar 50 mil dólares, 60 mil dólares um MBA. Você não consegue oferecer a qualidade de ensino necessária quando você derruba muito o preço de um produto. Não é a mesma coisa. Não Né? é. Não é. E cai a qualidade, não tem como. Cai a qualidade. Então, a gente tem um problema que no Brasil, na educação, isso aconteceu também com a graduação, já, há muito tempo. Você já viu algumas ofertas de cursos de graduação por R$ 99 reais? Né? O mercado está cheio disso. Está cheio disso. Não tem margem. E aí, vamos falar de gestão aqui? Não tem margem para você ter um bom professor. Ele não vai dar aula disso. É melhor ele trabalhar com outra coisa na vida dele. Então, a gente tem um problema aqui que a gente depreciou um produto que é extremamente importante na carreira de qualquer profissional. Lamento muito que isso tenha acontecido aqui no Brasil. O ensino à distância acabou acelerando essa situação que já vinha há muito tempo. Né? Então, hoje, o mestrado profissional ele acaba sendo uma alternativa para quem realmente quer ter um aprendizado mais intenso, ou você tem que buscar o MBA em algumas escolas. É muito bom esse tema e essa pergunta, porque, na verdade, assim, como houve essa banalização de cursos, de instituições, o mestrado profissional ele entra como um diferencial. Eu sinto isso na minha carreira hoje, né? Seja numa apresentação com o cliente, seja em qualquer outra abordagem, o fato de ter um mestrado já te dá ali uma diferenciação. Agora, uma pergunta, mais para ter a sua opinião a respeito disso. Você conversa com muitas empresas, a FIA tem essa característica de estar perto de negócios, começou como consultoria. Como as empresas hoje elas já fazem essa triagem de instituições? Porque a gente escuta muito isso nos bastidores, mas na prática vocês escutam práticas reais disso, dessa seleção com base, não falo somente de instituições, mas do formato do curso, do tipo de curso. Grandes marcas hoje têm esse tipo de preocupação? Não totalmente. Eu acho que a gente tem algumas empresas que buscam a formação técnica numa determinada área. Essa pessoa vai atender aquela atividade, né? Apenas. Então, vamos falar aqui uma área por exemplo, de marketing digital. Tá.
tá? Que é uma área que você quer um especialista para poder trabalhar com isso. Mas se você quiser uma pessoa depois para subir, para ocupar uma posição mais elevada na organização, ela tem que ter uma visão abrangente, uma visão de negócio, uma visão aberta para pensar o futuro da empresa, dos produtos que ela tem. Né? E aí sim eu acho que a gente vai buscar essas pessoas em algumas escolas diferenciadas. Para C-levels. No caso, para C-levels, isso é levado em Para consideração. gerentes, para cima também, eu acho que isso pode acontecer. Perfeito, perfeito. É um bom ponto, porque as pessoas acabam não avaliando isso, né? A minha sobrinha mesmo estava vendo um curso e mandou para mim, olha, tio, eu tô pensando nessa instituição. E eu parei e falei, olha, não, tenta nessa instituição. Ah, mas é mais caro. Ó, é por currículo, eu tô te falando por experiência, você precisa disso. E ela depois me agradeceu, tio, eu fechei. Olha, eu participo, deixa eu fazer um comentário aqui diferente. Nós temos credenciamentos internacionais. O que é um credenciamento do MEC? É uma avaliação que a gente tem aqui no Brasil, autorizado para ofertar cursos. Na área de graduação, mestrado, doutorado. A gente não ficou apenas nessa avaliação do Brasil. Nós temos credenciamentos internacionais. Existem 3 grandes entidades avaliadoras no mundo. A AMBA, que é do Reino Unido, nos MBAs, a AACSB, que é a norte-americana, que praticamente ocupa a acreditação das universidades no lugar do Ministério da Educação americano, e a IFMD, que é europeia, também, que é uma terceira entidade. As 3 exigem de uma escola que a gente se preocupe com um fator extremamente importante, que é a aprendizagem do aluno. Tá? Que é essencial. Né? Essencial. Então, corpo docente, estratégia da escola, governança, e esse ponto que eu acho que acaba ficando em segundo plano. O aluno está efetivamente aprendendo, então as escolas brasileiras que são credenciadas internacionalmente, elas são avaliadas por pares do mundo inteiro. Nós temos que mostrar que nossos alunos estão com esse nível de aprendizagem. Eu acabei de participar de uma avaliação há 2 semanas de uma escola espanhola pela IFMD. E tive a oportunidade de fazer a avaliação de um curso todo em inglês, tá? de graduação, de uma escola em Barcelona. E isso é muito legal, porque a FIA ela proporciona esse intercâmbio de cultura, a gente teve aulas em inglês no mestrado também. Então isso realmente é um diferencial. E eu fui avaliar com outras pessoas da Europa e da África do Sul essa escola. Né? Nosso foco era olhar toda a estratégia da instituição, mas principalmente conversar também com os alunos e saber se estão aprendendo, com os empregadores, com os professores. Então a gente entrevistou praticamente todo mundo, os grandes stakeholders da escola, para poder fazer essa avaliação. Então, uma das dicas que eu dou para quem pensar em estudar numa escola de gestão, de administração de primeira linha, é analisar se ela tem esses credenciamentos internacionais, porque elas estão num patamar diferente de outras. Isso é uma excelente dica, né? Até para quem está pensando em fazer um outro curso ou fazer um curso pela primeira vez. A gente vai entrar num bloco agora, que é o bloco de experiência, de carreira, e ele tem uma vivência assim, fantástica nesse sentido para compartilhar com a gente. A primeira pergunta que eu gostaria que você compartilhasse é assim, qual o seu conselho para quem está pensando hoje em mudar, fazer uma transição de carreira? Tá. Perfeito. Porque é uma pergunta que muita gente se faz, mas não sabe por onde começar. Então, é amplo, né? Essa transição de carreira. Vamos tentar entender aqui que, normalmente, quando a gente está falando de transição de carreira, alguém já está trabalhando em uma área específica. Sim. Muitas vezes ela está buscando empreender. Né? E não é a mesma coisa. Né? Você tem que buscar formação nessa área. Se você é especialista numa área... Aquilo que a gente comentou há pouco. Se você é especialista numa área de gestão, você é muito bom naquilo e agora você vai empreender, você tem que ter a visão de toda a organização. Você vai liderar pessoas, você vai cuidar da área comercial, cuidar do marketing, do financeiro, né? Pensar nos sistemas que você vai ter que colocar dentro da sua empresa, seja ela qual for, né? Então você tem que buscar uma formação para que você não tome uma decisão e acabe perdendo suas
economias E se frustrando, e né? se frustrando, né? Uma outra transição de carreira que a gente vê muito é sair da área profissional para ir para a área acadêmica. Tá? Há uma expectativa muito grande das pessoas de acharem que vão ganhar dinheiro com a educação, mas não vão ganhar, não. Não vão ganhar, não. Exatamente por essa mudança que a gente vê agora, mas ela traz uma satisfação muito grande de conhecimento e normalmente as pessoas querem. Eu vejo muita gente que faz, por exemplo, um mestrado, continua trabalhando, mas ela quer compartilhar esse conhecimento, né? Que é o meu caso. Eu continuo trabalhando e eventualmente dou aula. Eventualmente você dá aula. Eventualmente Pois dou é. aula. Então, esse é a segunda transição de carreira. E a terceira que a gente vê é de consultor, né? E eu não preciso nem falar que um consultor tem que ter uma visão completa de gestão. Sim. Né? Então, eu recomendo muito para quem segue dessas 3 trilhas, né, que são comuns, né? É necessário você buscar atualização. Nossa, muito bom, muito bom. Professor, a gente, no meio dessa evolução toda que a gente está passando, seja de tecnologia, seja de mercado, muito se fala dos soft skills que são essenciais, cada vez mais essenciais. Mas na sua visão, quais são as principais habilidades que um profissional precisa ter? Essas habilidades que serão cada vez mais valorizadas aí nos próximos anos. Habilidades, pois é, nós temos várias, né? Uhum. Mas eu recebo muita proposta de solicitação de empresa para treinamento corporativo. Uhum. Disparadamente, a mais solicitada é liderança. É mesmo? Tá? Como preparar o líder que vai ocupar uma posição de comando em um determinado momento. Tá? Então, liderança, e não é fácil preparar liderança, certo? Um outro soft skill necessário que eu vejo que as pessoas normalmente não têm é empatia. Tá? Tem que se colocar no lugar do outro. Tem que se colocar, inclusive profissionalmente. Profissionalmente. Tá? Nós temos as pessoas com diferentes funções na organização, então a gente precisa ter também essa empatia. E agora, com essa transformação toda que a gente está mencionando aqui já faz alguns minutos, né? Resiliência. Que é mais que essencial. A resiliência porque não há mais, a gente não vai ter mais o lugar comum, a acomodação na nossa vida profissional. Nenhum momento a gente vai poder parar e achar, agora estou pronto. Estou estabilizado. Estou estabilizado na carreira, a minha profissão não vai mudar, a minha empresa não vai mudar, a minha formação já é suficiente. Não tem. E isso gera nas pessoas muita angústia. Né? Mas a gente tem que entender que a mudança é o processo natural. Sim. Tá? E eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade para aceitar isso. Já ouvi de muitas pessoas falando, mas eu já estudei tanto, já tenho já fiz tudo que eu precisava, né? Ou a minha empresa, o meu setor está em crise. Né? Eu posso falar porque eu estou no setor que está em crise, como a educação, mas a gente tem que buscar as soluções. Então, o soft skill da resiliência e da capacidade de liderar mudanças são algumas dessas características. Há outras, mas eu destacaria essas. Eu acho que fantástico. A resiliência, sem dúvida, eu diria, eu acrescentaria a criatividade. É verdade. Porque... E negociação também. Negociação também. Porque se o profissional não for criativo em meio a tantas situações que ele vai ter, ele não vai saber aproveitar as oportunidades. Bem colocado. Né? Eu vejo muitos designers, a gente falava agora há pouco aqui, né? Muitos designers reclamando que perderam. Porque agora eu perdi a oportunidade, porque estão dizendo que a IA faz tudo. Tá, mas você pode se tornar mais produtivo, você pode atender com mais qualidade, você pode deixar a IA fazer o bruto e você refinar. Exatamente. E entregar mais qualidade para o cliente. Com isso você vai poder atender mais clientes. Então, aí a criatividade. Sim. Porque o que ele pode agregar de valor, né? Na função dele. Exato. E isso se aplica a tudo, né? Eu peguei o design, mas se aplica a tudo. Então, e a gente tem que ter essa criatividade da gente mudar. Mudar. Tá? E abertura. E aí entra a abertura, né? Para mudar. Professor, as empresas... Muitas investem no aprendizado, né? Aprendizado contínuo. Outras não têm essa cultura. Como você vê hoje que a empresa ela vai conseguir equilibrar o aprendizado, a agilidade
e a formação, a experiência desse profissional dentro dessas empresas. Como que elas podem unir todos esses pontos As empresas. às empresas, do lado da visão corporativa, Tá. né? Antes de falar das empresas, eu vou comentar, porque aos 20 anos, as empresas investiam na formação dos funcionários. Aos 20 anos. Aos 20 anos. Aí isso vem diminuindo e eu posso afirmar categoricamente que o investimento na educação hoje é responsabilidade da pessoa. Tá? As empresas não estão mais, exceto para high potentials. Ela ainda investe um pouco, talvez ajude a pagar um curso Em de uma formação. 2008 eu fiz FGV. Na época, eu assinei um contrato de estabilidade, porque a empresa tinha pago parte do curso. Pois é. Naquela época, 2008. Então, 2008. Hoje, a maior parte dos alunos paga do próprio bolso o seu MBA. Né? Então, para as empresas, eles querem esses profissionais bem formados, né? Então, eles já lavaram as mãos. Para eles já é algo para que essa vai formação. Mas eles vão investir na formação dentro da organização. Então, as universidades corporativas ocuparam esse lugar. Elas investem na capacitação nas áreas específicas para os funcionários que estão lá dentro das empresas. Né? Agora, quem não investe, possivelmente vai acabar perdendo esse profissional em algum momento. É uma chance real, né? É uma chance. Indo nessa mesma linha de tema, nós temos o lifelong learning, que é cada vez mais falado aí no mercado. Qual que é a sua visão a respeito? Não há condição de nós não nos atualizarmos continuamente. Eu entendo que as escolas, e eu posso falar inclusive da minha, Da sua. a gente é voltado muito para aquela formação longa, por exemplo, uma pós-graduação. Mas as oportunidades principais estão hoje na formação contínua. Porque as pessoas já podem ter feito um MBA, mas por que fazer o segundo? Talvez algumas vão fazer mestrado, mas elas vão precisar atualizar de forma mais rápida em alguns conhecimentos. Né? Então, o lifelong learning, tá? Especialmente com essas mudanças tecnológicas que a gente assiste atualmente, ela tem que fazer parte da vida de todos os profissionais. Né? Senão, ele vai acabar ficando para trás. Você sabe que nessa linha, uma das maiores procuras que eu tenho de profissionais é de mentorias que se aplica a isso em IA aplicada à carreira. Sim, hoje o que eu mais vejo... O que eu mais recebo. Eu tenho hoje que preparar treinamentos em IA para professores, por exemplo. Olha. Por quê? A gente ela já chegou na sala de aula. E chegou mais rápido e chegou via alunos. A inteligência artificial. E é muito rápido. E o professor ficou atrasado. Então, assim, nesse momento nós estamos letrando professores no uso de prompts. Para que eles possam entender o que é a realidade, como é que ele tem que lidar com isso e aprender a utilizá-la, além da sua vida pessoal, né? E não vejo mais condição da gente não considerar a IA praticamente um companheiro como celular. Sim, sim. Né? Um professor precisa fazer isso. Então, estou dando um exemplo aqui simples, né? Aqueles que já têm mesmo doutorado, eles têm hoje que se preparar para o uso dessa tecnologia. É o que eu estava conversando até com a doutora Fernanda, que é uma médica que é professora do Einstein, que uma das especialidades dela é atuar usando inteligência artificial. E um dos temas que a gente estava discutindo será que a aula dela vai ser diminuída pelo fato dela ter usado a inteligência artificial? A gente discutiu isso. Não vai. Pelo contrário, vai ficar mais rica. Porque ela tem o conhecimento técnico para direcionar todos os prompts para que a aula seja preparada com base no embasamento teórico que ela passou. Com as referências bibliográficas, com tudo que ela listou. E ali a aula vai ser muito mais assertiva. Exato. Dentro dela. Então, essa professora, ela aprendeu a usar a IA para fazer uma aula melhor. Melhor, exatamente. Exato. A gente precisa fazer com que o jovem compreenda que ele tem que aprender a usar essa IA
e se aprofundar também, como essa professora faz, para ele ser um profissional melhor. Eu vejo, e essa é a minha preocupação com a inteligência artificial em sala de aula, é da solução rápida do problema. Eu quero que a IA me dê a resposta e eu vou fazer outra coisa da vida, né? Como eu disse no começo da nossa conversa de hoje. Essa utilização por pessoas, por profissionais, eles perdem a oportunidade de aprender muito, de aprofundar muito mais. Então, torna mais rápido, mas ele pode dinamizar e fazer com que ele tenha muito mais profundidade. Então, na minha opinião, é necessário que você continue dedicando parte do seu tempo que você não faria para fazer a consulta, mas para você ter mais informação e saber utilizar o prompt para você ter respostas melhores da IA. Porque esse é o segredo. Esse é o segredo. O segredo está no prompt. Eu falo que a IA ela é um relacionamento. Você pega 3 ou 4 artigos, por exemplo, você tem que saber quais são os artigos bons. Sim. Também. Sim. Você coloca os 3, 4 artigos lá e ele faz o resumo para você. Sim. Né? Ou faz uma comparação entre eles. Uma composição, uma comparação. Muito bom. Nesse sentido que a gente está falando de lifelong learning, como diferencial competitivo? Você acha que isso atribui valor a esse profissional ao longo da carreira? Atribui. Atribui porque ele vai ter as formações necessárias para ocupar posições de liderança futuramente, né? Então, hoje, por exemplo, você está na área de marketing, a gente já falou há pouco aqui, a gente precisa ter um conhecimento de marketing digital. Se eu sou formado em marketing há 10 anos, eu tô fora, né? Se a gente está falando de tecnologia, você tem que atualizar os sistemas continuamente, né? O que está acontecendo. Não, um exemplo. Hoje só compartilhando um fato que tem a ver com o assunto, em uma reunião com um cliente, a questão das buscas. A gente está falando, porque precisa aparecer organicamente no Google. Tá, então você precisa investir no SEO. Aí a pergunta fala, o que é SEO? Então, aí, Search Engine Optimization. Então, né? O pessoal não sabe. Não sabe, aí eu tenho que explicar do zero. Mas aí, a gente já está na etapa 3, né? Se fosse numerar. Olha, a sua preocupação já não é mais nem o Google. A sua preocupação é como você aparecer, porque o maior concorrente de busca do Google é o ChatGPT. É o ChatGPT. E o ChatGPT você não vai pagar para ter anúncio. Então você tem que aparecer organicamente no ChatGPT. Exatamente. Então hoje o meu foco é mostrar para as empresas, seja B2B, seja B2C, que ele precisa estar ranqueado organicamente em ambos. Já é difícil entender um para entender o outro, mas enfim, é um processo. E as pessoas hoje têm que realmente ter essa consciência, porque é uma mudança muito, muito brusca. Vamos falar de educação e propósito. A gente ouve muito falar isso no MBA não, no mestrado, né? Falava muito, é o propósito, precisa trabalhar com o propósito. Mas você acha que, né, ao longo dos anos que você tem de carreira, na prática, é possível a gente unir educação e propósito com carreira? Você está falando do ponto de vista pessoal? Do seu ponto de vista pessoal. Sim, sem dúvida. É uma vocação. A educação, o professor tem que ser apaixonado pelo que faz. E ele tem que ter como propósito preparar as pessoas. Eu posso dizer que o meu propósito hoje é ajudar a expandir uma escola para ser internacional. Eu quero formar os líderes do Brasil. E capazes de competir com esse mercado internacional. Eu tenho esse propósito. Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. Tá? E eu entendo que os professores também têm legitimamente esse desejo de formar as pessoas. Um bom professor, ele tem isso como uma razão de vida. Muito bom. Agora, uma curiosidade, né? Curiosidade de bastidores. Como você passa isso, essa sua visão, que eu concordo 100%, para os demais professores? Porque no dia a dia, o professor Maurício está lá gerindo a FIA, os processos, o andamento da instituição. Mas quem está na sala de aula com os alunos são os professores. Então, eles precisam estar imbuídos desse mesmo propósito, dessa mesma vivência. Como que você consegue passar isso para ele? Uma curiosidade. Então, bom, primeira coisa que você tem que começar a pagar bem os professores, né?
Se você não tem certeza, está numa instituição em que você não valoriza o docente, Isso é muito importante. ele não vai passar isso. Ele não vai passar. Então, o suporte financeiro. O suporte financeiro é importante. Segundo, ele tem que entender o que você... A estratégia da sua escola. Eu mencionei há pouco as acreditações internacionais e quando eu fui avaliar, eu fui entrevistar os professores. Uhum. E as nossas perguntas eram sobre qual é o objetivo da sua escola. O que ela quer de fato preparar? É uma instituição de ensino, uma instituição de pesquisa, por exemplo. Então, os professores, eles precisam entender por que eles estão lá. Uhum. Né? E isso você tem que comunicar. Aliás, comunicação é o mais importante. É a base, né? É a base de tudo. É a Então, base. a gente tem que remunerar os professores e também comunicar aquilo que é o propósito, o objetivo da escola. Que é a chave, né? Que é a chave. Senão... agora, uma pergunta que é um pouco polêmica, mas que algumas pessoas se fazem, outras têm dúvidas, outras compartilham suas opiniões. Você acha que para o líder, a nível de futuro, né? Falando em futuro, vai ser importante para ele ter competências técnicas e espirituais, indo nessa linha? Espirituais, quando eu falo de linha de espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Você acha que na liderança isso faz diferença ou não? Você fez uma pergunta que eu não esperava, tá? Eu vou falar por quê. Há 2 anos eu estava com processo, com muita atividade e eu tive herpes zoster. Olha. No final do ano, depois de receber duas acreditadoras internacionais e 3 visitas do MEC. Nossa. No 2023, no final do ano. E eu segurei a onda, né? Com bastante resiliência, mas o meu corpo, ele não deu conta. E aí foi uma experiência... e obviamente eu não tinha tomado ainda a vacina. E não é uma experiência muito agradável, né? Recomendo quem tem mais de 50 tomar vacina, por sinal. E eu percebi que eu precisava buscar uma forma de evitar essa pressão. E eu fui atrás da espiritualidade. Tá? E eu acho que um líder, né? Por isso que a gente não combinou falar sobre isso, né? Mas tá dentro do tema, né? Exatamente. Mas por quê? Não é essencial, mas faz parte. Porque o líder, ele tem que ser capaz, primeiro ele tem que estar preparado para enfrentar. Se é uma pessoa que tem problemas e ela transfere essa energia, tá, e é agressiva, ela vai acabar atacando os profissionais que trabalham com ela. Uhum. Ela vai criar um ambiente pior de trabalho. Um ambiente ruim. Um ambiente ruim. Então, eu entendo que hoje você entender seu papel no mundo e entender que as pessoas têm as suas expectativas, seus anseios, e que você tem que estar preparado com a espiritualidade para também conversar mais com essas pessoas, entender os desafios que elas têm, faz parte do papel do líder. E você tem que ter esse sentimento, essa compreensão superior. Que tá em linha com a empatia também, né? Tá com linha com a empatia. E quando a gente olha isso, professor, porque até que eu fiz essa pergunta, né? Conectando uma coisa com a outra. A gente está vivendo num momento, falo de mundo, onde as pessoas elas estão bombardeadas com excesso de informação. Elas estão o tempo todo dispersas, porque elas não conseguem focar ali em alguma coisa, e com um vazio extremo. E nesse sentido, isso afeta o profissional, isso afeta o pessoal, e se é um líder também vai afetar a liderança. E a gente está vendo hoje, não sei se você acredita que tem acompanhado, um boom de mentorias de grandes líderes promovendo isso, mentorias caríssimas. Muito caras. Caríssimas. Para que você fique ali 12 sessões de mentorias com aquele que é o cara ou a mulher que é referência naquilo. E por trás dessas mentorias está a espiritualidade. Sim. Então, qual a conexão que eu vejo, né?
as pessoas estão buscando a espiritualidade para evoluírem, para buscar se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Faz sentido isso para você? Você consegue observar isso? Faz bastante, porque a pessoa que está espiritualizada, ela entende o papel dela no mundo também. Ela está preparada para, inclusive, ajudar as pessoas. As pessoas. Tá? No momento que ela está bem consigo mesma, tem porque a espiritualidade também tem muito a ver com autoconhecimento. Sim. Tá? E você ter, seja lá qual for a forma, né? Há muitas maneiras de você buscar essa espiritualidade, mas você busca uma paz. Tá? E nesse ambiente você tem que ter a paz interior para poder ajudar as demais pessoas que estão trabalhando com você. Se você é um líder que conquista o respeito, não pela pressão, não apenas pelo resultado, mas porque as pessoas admiram e confiam em você, elas vão acabar te seguindo. Elas vão fazer aquilo que você entende que é necessário. Ou seja, tem um impacto positivo ali na sua liderança, sem dúvida. Tem impacto positivo. Muito bom. Professor, o PEN passa muito rápido, a gente está indo aqui para a etapa final, e eu tenho aqui umas 2 últimas perguntas para o professor Maurício, né? A primeira delas é de um cliente, um empresário do ramo de logística, facilities, terceirização de serviços. E a gente conversava sobre pessoas, sobre mão de obra. E hoje em dia o que a gente mais escuta no Brasil não existe mão de obra disponível. E ele falou assim, Wilson, eu falei que ia entrevistar você e tal. Ele falou, Wilson, faz uma pergunta, porque é meu dilema aqui na empresa. Para nível executivo, nível de gestão, eu não tenho problema nenhum em contratar, em reter esses talentos, né? Mas a minha empresa terceiriza a mão de obra no Brasil todo. E eu não tenho a mesma... Por mais que eu queira, eu não tenho a mesma capacidade de retenção dessa outra mão de obra que presta o serviço na ponta. Existe algo que eu possa fazer? Que eu possa mudar isso? Eu falei, olha, mágica a gente não faz. Mas eu vou levar a tua pergunta pra gente pensar em possibilidades. Nós estamos falando aqui de retenção do pessoal de mais operacional. Mais operacional. Né? Falou que é a dor dele, que tem pesadelo todos os dias. Eu tenho ouvido isso bastante, né? Porque tá acontecendo, tem um fenômeno acontecendo no Brasil de muita gente querendo não trabalhar mais como funcionário. É mesmo? Querendo ser empreendedor. Então ele quer ser dono do seu próprio negócio. Do seu próprio negócio, né? Então essa é uma das situações, é um dos exemplos. Há outros de situações que a gente vê de pessoas que acabam trocando muito de posição. E isso impacta, obviamente, né? Impacta. Eu acho que a gente tem uma falta de mão de obra técnica especializada mesmo. Isso já está um problema crítico do Brasil. Já. A gente tem a formação superior, busca os cursos tradicionais na formação, ou cursos muito baratos, mas às vezes a gente sente falta de mais pessoas técnicas em áreas específicas. Realmente é um problema crítico. A gente vê hoje vários profissionais comentando a respeito disso. Para a gente encerrar, 2 perguntas que vão ser super fáceis para você responder. Manda ver. A primeira delas é, por que um profissional que esteja nos assistindo aqui no PEN deveria pensar em fazer um mestrado? E qual a diferença dele fazer um mestrado e um MBA? Porque eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente. Sim, é fato. Eu entendo que o MBA, ele prepara você para atuar no mercado de trabalho, tá? Rapidamente, e ter uma visão geral de gestão. Certo. Tá? O mestrado vai exigir de você um interesse em buscar maior profundidade. Tá? O MBA, você estuda, mas tem uma visão mais superficial. Uhum. Tá? O mestrado, você
para você ser o mestre, você tem que entrar num determinado assunto e escrever um trabalho final. Tá? Se você for no mestrado acadêmico, você vai estudar um tema para pesquisá-lo. Se for no mestrado profissional, você vai aprofundar esse assunto para resolver um problema na sua empresa, mas com método, com metodologia. Então, o mestrado faz com que você se torne um profissional mais crítico, tá? Mas com mais métodos de aprendizado e um pesquisador, essencialmente. Então, eu sei porque que eu sou assim hoje, porque em tudo a gente se torna mais analítico, né? Mais observador, Mais analítico. uma visão muito mais ampla e aprofundada ao mesmo tempo, né? Eu costumo falar que quem faz o mestrado não fica mais no almoço de domingo da família com a vida. Tem que ficar quieto, porque senão ele começa a criticar. Isso explica muita coisa. Começa a criticar algumas coisas, aquelas frases, aquelas obviedades que as pessoas falam, que elas são tão certas do que elas estão falando, né? Mas sem fundamento. Que às vezes é melhor calar. É melhor calar. Melhor calar, e concordar. Mas o mestrado, eu costumo... já vi entrevistas de vários alunos do nosso mestrado profissional. O que eu mais ouço deles, quando eles comentam, é que é uma transformação na vida. Tá? Porque são 2 anos de dedicação que você acaba abrindo um espaço na sua agenda para poder estudar, de fato. Tá? Com mais intensidade. E você pesquisa muito mais. Você fica realmente, como você disse há pouco, mais analítico. Você fica mais analítico. Né? É uma acreditação. Eu costumo até brincar que é mais difícil fazer um mestrado do que um doutorado. Porque você já se preparou para isso. Né? E quando você faz um mestrado, você já sabe o que te espera no doutorado. Já sabe. Então... Você entende o que é uma dissertação, que é depois uma tese. O que é o objetivo do trabalho, como é que você vai pesquisar, enfim. Gente, assim, a gente está chegando ao fim do episódio do PEN, né? Falando aí sobre a carreira executiva nesse novo momento de mercado de trabalho. O professor Maurício deu uma aula aqui pra gente sobre esse tema. Obrigado, professor. Tem algo que você gostaria de compartilhar, deixar como recomendação para os profissionais que estão nos assistindo aqui sobre esse episódio, como mensagem final? Sim. Eu acho que como a gente está tratando aqui de educação, acho importante que as pessoas entendam que estudar é algo muito bom para a vida da gente. Tá? Não é só para resolver um problema profissional naquele momento. Né? Então, nunca você deve parar de buscar conhecimento, de buscar informação e de se aprofundar em algum assunto, pelo menos. A minha dica para as pessoas aqui é: se prepare para os desafios que o mundo vai trazer para você nos próximos anos, porque eles vão vir com muita força. Bastante, né? Bastante. Gente, eu vou encerrar o episódio agradecendo o professor Maurício, agradecendo também a FIA. Eu, como ex-aluno, né, tive a oportunidade de fazer o mestrado. O professor Maurício foi meu orientador no meu tema de pesquisa, que foi inbound marketing, algo que eu pratico até hoje no marketing, em projetos. E, de fato, assim, né, como experiência própria, o mestrado ele é um divisor de águas. Então, para alguém que está assistindo, ou profissional, que esteja buscando ou esteja pensando em fazer, eu acho que realmente vale a pena o investimento, até como o depoimento pessoal de ex-aluno, porque você colhe isso ao longo dos anos na sua carreira, você colhe isso nas experiências, você colhe isso na sua visão crítica, que a gente falou agora há pouco, que fica muito mais aprofundada, você tem uma visão realmente muito mais ampla sobre os assuntos, sobre os colegas temas. Que você forma. Não, e sem falar que eu ia comentar isso, a rede de contatos, né? Eu tenho colegas, toda a nossa turma se fala até hoje, e é um network fantástico, né? Alguns são clientes, outros são parceiros, e isso vale muito a pena. Professor, obrigado pelo episódio. Está convidado para voltar mais vezes no PEN. Gente, se você não segue o PEN, PEN Pessoas e Negócios,
tá aparecendo aqui embaixo na tela. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele colega, o colega que está pensando em fazer algum curso de especialização, mestrado ou doutorado, que está pensando em mudar de carreira, porque a gente falou de vários temas. E não deixe de também seguir no Instagram, pen_pessoas e negócios. Toda semana tem episódio publicado, sejam cortes estratégicos aqui do PEN, com falas que vocês podem utilizar como insights para aplicar na carreira de vocês. E é um prazer ter vocês aqui no meu canal, tá bom? Até a próxima e não deixem de assinar. Tchau, tchau.